Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, um podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar da subida das taxas de juros, que por consequência fazem subir as prestações dos créditos à habitação. Na semana passada, o Banco Central Europeu voltou a subir as taxas de juros pela 9ª vez consecutiva. Em apenas um ano, para combater a escalada da inflação, as taxas de juros dispararam de 0 para 4,25%, a maior subida de sempre na história do BCE. Por isso, os créditos à habitação, indexados às taxas Euribor, mais de 90% no nosso país, têm subido, deixando muitas famílias desesperadas. A convidada de hoje para falar sobre o tema é a jornalista Sónia Lourenço, da secção da Economia do Expresso. Olá, Sónia. Olá. Vamos ouvir Natália Nunes, especialista da DECO Proteste. Chegam situações de famílias que, por causa do aumento do custo de vida e por causa do aumento das taxas de juro, não estão a conseguir manter todos os encargos que assumiram e estão com muita dificuldade, muitos deles inclusivamente já a ponderar, outros até já colocaram as casas no mercado para as vender porque não têm capacidade de manter o pagamento da prestação do crédito à habitação. Sónia, obrigada por te juntares aqui no estúdio a nós. Primeiro gostava que desse uma pequena explicação para quem nos está a ouvir de toda esta cadeia da subida das taxas de juros do BCE que resulta na subida dos créditos à habitação. Olha, este movimento do BCE tem uma explicação numa só palavra que se chama inflação. Nós até já tínhamos deixado de pensar na inflação como se ela tivesse deixado de existir, porque de facto deixou. Durante muitos anos tivemos inflação muito baixa, a preocupação dos economistas e até ao nível do Banco Central Europeu até era em sentido inverso, era como conseguimos ter uma inflação um pouquinho mais alta, porque ela chegou a estar mesmo em valores negativos, e isso também não é positivo, claro, para as economias. Recordo que a meta do Banco Central Europeu, como se inicialmente era ter uma inflação abaixo dos 2%, depois passou para abaixo, mas próxima dos 2%, e agora as últimas alterações em termos das linhas que guiam a política monetária indicam que o objetivo é os 2%, mas passou a haver uma tolerância similar entre ter valores um pouco abaixo ou um pouco acima. Okay. Exatamente porque a preocupação durante anos foi não a inflação alta, mas a inflação muito baixa. Olha, tudo isso mudou quando começámos a entrar na fase pós-pandemia. Ainda antes até da guerra da Ucrânia, um fenómeno anterior, a inflação começou a subir ainda antes. Isto porquê? Porque de repente, por causa da pandemia, tivemos uma série de disrupções nas cadeias de abastecimento internacionais, e à medida que a pandemia começa a ser ultrapassada, tivemos a procura a disparar, a palavra é mesmo essa, toda aquela procura adiada pelas famílias durante todo aquele tempo em que estivemos fechados em casa, que aumentou imenso, e as empresas, as cadeias de abastecimento não conseguiram responder a esse aumento da procura. Não havia oferta para tanta procura. E portanto não conseguia... É a lei da oferta e da procura, claro. Não é? A oferta não conseguia responder, havia procura, os preços subiram. E começaram a subir ainda antes da questão da guerra na Ucrânia, que depois acentuou todo esse movimento, fazendo disparar a questão dos preços da energia. E temos, portanto, uma primeira fase em que os preços da energia disparam, e aos preços da energia também dos bens alimentares, a questão também muito ligada depois com a guerra na Ucrânia por causa do forte pendor de produção de cereais, tanto a Ucrânia como a Rússia. E, portanto, há esse disparo dos preços energéticos, um forte aumento de subida dos preços alimentares, que levaram a inflação a disparar. Exato. E a atingir níveis que não eram vistos. Em Portugal, há mais de 30 anos, desde o início dos anos 90, chegou a ultrapassar a inflação os 10%, o pico foi atingido em outubro do ano passado. Desde aí tem vindo a descer, e na zona euro, valores também que não eram vistos desde a criação da moeda única, portanto que nunca se tinham assistido na zona euro. Exato. Isso por causa disso o Banco Central Europeu levou o Banco Central Europeu a endurecer a política monetária. Exatamente. Primeiro acabando com todos aqueles, ou sinalizando que ia acabar, e portanto todos aqueles mecanismos criados
durante os anos anteriores de programas de compra de dívida, tudo isso, e depois começando efetivamente a subir as suas taxas de juro de referência, o que começou em julho do ano passado e desde aí ainda não parou. E porquê é que os créditos à habitação sobem ao mesmo tempo das taxas de juros? O que é que acontece? O que é que acontece? Em Portugal, e isto é uma situação específica de Portugal, portanto, em Portugal, mais de 90% dos créditos à habitação são de taxa de juro variável. Ou seja, estão indexados a taxa de juro do empréstimo, que resulta, e é com base nessa taxa de juro do empréstimo, depois são calculadas as prestações mensais, resulta de um indexante, que é a taxa Euribor, é o que é usado, a taxa Euribor em algum dos seus prazos, seja a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses, e depois é que soma o famoso spread, que no fundo é a margem comercial que o banco aplica a cada cliente, que tem a ver com o grau de risco do cliente, a relação que o cliente tem com o banco, exatamente, esse tipo de coisas. O que é que acontece? À medida que o BCE endureceu a política monetária e subiu os seus juros de referência, as taxas Euribor dispararam. No final de 2021 estavam em território negativo, estavam abaixo de zero, onde estiveram durante vários anos, uma situação que anteriormente também acharíamos impensável. Bateram mínimos históricos em dezembro de 2021, começaram a subir em janeiro de 2022 e ainda não pararam. Portanto, foi um disparo. Estão nesta altura, atingiram ou em julho ou mesmo agora já no início de agosto os valores mais altos desde novembro de 2008. Estamos a falar numa taxa Euribor a 3 meses que já esta semana acima dos 3,7%, a Euribor a 6 meses acima dos 3,9% e a Euribor a 12 meses acima dos 4%, bateu em julho, até esteve muito perto dos 4,2% no início de julho. Como as Euribor, como os créditos estão indexados, são taxa de juro variável indexada às Euribor, assim que as Euribor saem, quando há a próxima revisão da prestação, e a revisão da prestação tem a ver isso precisamente com o indexante, por exemplo, se estiver indexada a Euribor a 6 meses, é revisto 2 vezes por ano. Assim que há a revisão da prestação, a taxa de juros subiu e a prestação agravou-se. Os cálculos do Expresso o que indicam é que, por exemplo, um crédito a 30 anos e cuja prestação tenha sido revista agora neste mês de julho, no espaço de ano e meio, ou seja, desde janeiro do ano passado, a prestação já subiu 77%, o que de facto coloca aqui muitas dificuldades para o orçamento das famílias. Mesmo em empréstimos mais antigos, onde o que falta pagar é já uma fatia menor e, portanto, o peso dos juros na prestação também é menor, tem um impacto significativo. Para um crédito onde ainda faltam pagar 20 anos, portanto, um crédito a 20 anos, um prazo remanescente de 20 anos, estamos a falar de subidas perto dos 50%, portanto, são muito significativas. Ainda assim, a Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, já admitiu que nas próximas mexidas não haverá um corte, mas pode haver uma pausa ou uma nova subida. Qual é que achas que pode ser a aposta mais certeira? Essa é uma pergunta para 1 milhão de euros, Teresa. O que é que acontece? Até aqui, mas isto é uma alteração importante na linha de comunicação do Banco Central Europeu. Sim. Até aqui, cada vez que havia uma reunião e no final da reunião era comunicada um novo aumento das taxas de juros de referência, Christine Lagarde deixava logo bastante claro que na reunião seguinte ia haver um novo aumento. Exato. E tem sido sempre assim, tem sido sempre o que aconteceu. Agora, na reunião de julho, pela primeira vez, houve uma alteração. Aliás, questionada pelos jornalistas, ela usou sobre se iria haver um aumento ou não na próxima reunião, que é em setembro. Ela usou uma expressão até um pouco caricata, que foi que a resposta é definitivamente um talvez. E o Banco Central Europeu tem dito que vai tomar uma decisão baseada nos dados. Entretanto, saiu os dados sobre a inflação, ou seja, os dados, estamos a falar naturalmente dos dados da inflação e de como ela vai evoluir. Saíram os dados de julho, em que a inflação na zona euro baixou para os 5,3%. Continua a descer, mas está um valor ainda muito acima do tal valor de referência dos 2%. E a inflação subjacente, ou seja, é um indicador a que os bancos centrais dão muita importância, esta inflação subjacente, porque exclui do cálculo os produtos energéticos e os produtos alimentares não transformados. São os mais voláteis. Precisamente os que têm preços mais voláteis. Portanto, dá-nos uma indicação sobre
sobre até que ponto as pressões inflacionistas estão disseminadas e impregnadas na economia, no tecido económico, porque exclui essas componentes mais voláteis. E esse indicador também está a descer, mas até é mais alto do que o indicador total. Em julho, na zona euro, estava nos 6,6%, segundo a estimativa rápida e preliminar do Eurostat. Portanto, agora a grande questão é se isto vai ser suficiente para o BCE fazer uma pausa. Como a Reserva Federal dos Estados Unidos já chegou a fazer nos últimos meses, embora o último movimento tenha sido de subida. Muito vai depender do dado de agosto. Dado de agosto. Antes da reunião ainda vai sair o valor da evolução da inflação na zona euro em agosto, e eu penso que a resposta vai estar muito dependente desse valor. Os analistas defendem que a partir de 2024 as taxas Euribor podem começar a descer. Mas na carteira, quando é que os cidadãos vão começar a sentir na sua própria carteira esta descida das taxas Euribor para aliviarem um pouco os seus créditos à habitação? Olha, isso está relacionado precisamente com achar-se que este ciclo de subidas de juros de referência pelo Banco Central Europeu está a chegar ao fim, está a chegar ao topo. Chegando ao topo, as pessoas não podem contar com uma descida dos juros de referência do BCE muito rápida. A sinalização que o BCE tem dado é que quando chegar ao topo vão manter-se aí o tempo necessário e poderá ser prolongado até depois descer. O que é que acontece? As taxas de juros Euribor são taxas de mercado, portanto reagem mais rapidamente. E o que os contratos de futuros, para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem, são contratos financeiros em que traduzem as expectativas nos mercados financeiros de como é que as taxas Euribor vão evoluir. E o que os contratos futuros nos dizem é que elas deverão continuar a subir, é essa a expectativa dos mercados financeiros, ainda nos próximos meses. Inicialmente apontava-se o pico para setembro, mas agora está só para o final do ano, portanto vão continuar a subir até ao final do ano, embora já não sejam subidas muito acentuadas face ao patamar onde estamos agora, mas vão continuar ainda a subir até ao final do ano. O que é que isto significa? É que o alívio só vai chegar a partir de 2024 e à medida que as prestações do crédito à habitação forem sendo revistas. Mas atenção, porque após esse pico elas começam a descer, mas o que os contratos futuros sinalizam é que a descida vai ser lenta. Portanto, imaginemos, por exemplo, uma prestação cujo crédito vai ser revisto, um crédito em que a prestação será revista nos primeiros meses do ano, ali por fevereiro ou março. Provavelmente ainda vai sentir uma subida, porque ainda vai apanhar a subida dos últimos meses. Exatamente. Mas à medida que o ano se começa a avançar um pouco mais e se acentua a descida nas taxas Euribor, à medida que as prestações forem sendo revistas, vão começar a sentir algum alívio, mas atenção, as famílias não podem contar com um alívio significativo. Tudo indica que a descida vai ser lenta. No caso de um cidadão querer agora um novo empréstimo, sei que escreveste um artigo sobre isto, falaste com o especialista Nuno Rico da DECO Proteste e tem algumas dicas para a melhor opção a escolher. E para ajudar também quem nos está a ouvir, Sónia, quais é que são essas dicas em termos da melhor taxa de juro a escolher nesta atual situação? Olha, as pessoas têm que tomar aqui várias decisões. Primeiro, por exemplo, o que tem acontecido ao longo do último ano é que aumentou muito o interesse nos empréstimos com taxa de juro fixa, ou seja, em que a taxa não mexe durante o período de vida do empréstimo, precisamente para as pessoas prescreverem aqueles 10% neste momento. Nem chegam a 10%, porque esse remanescente de que não tem taxa de juro variável divide-se aqui em dois tipos. Primeiro, a taxa de juro mista. E o que taxa de juro mista é, nos primeiros anos do contrato a taxa fica fixa, num prazo acordado logo quando se assina o contrato. A maioria dos bancos o que oferecem são prazos curtos, 2, 3 anos, 5 anos, poucos vão além disso. E depois, a partir desse momento, fins desses anos, ela volta a ser variável, indexada à Euribor. Tem sido uma das mais escolhidas atualmente. Ou então a taxa de juro fixa pura, em que a taxa fica fixa durante todo o empréstimo. O que é que acontece? A maioria, e falando precisamente com o Nuno Rico da DECO Proteste, o que eles chamam a atenção é que a maioria das ofertas de taxa fixa em Portugal são com valores de taxa de juro muito elevados. Temos bancos a pedir acima dos 5%.
esse valor, e que será 5% a pagar a vida Sempre. toda do empréstimo. Exato. Ora, esse valor não só está acima da taxa atual, das taxas Euribor atuais, como é um valor muitíssimo acima da média histórica das Euribor desde a sua criação no final dos anos 90. Portanto, nada nos indica nesta altura que as taxas de juros Euribor depois não voltem a descer, pelo contrário, o que os mercados futuros sinalizam alta, claro. é uma descida. E se de facto descendo, e como este valor é muito acima da média histórica, significa que as pessoas estão a pagar aqui um prémio, ou seja, um preço muito elevado para fixarem a taxa de juros. Mas agora tudo depende exatamente de que oferta vão encontrar no banco. Pode haver aqui alguns valores mais simpáticos, digamos assim. E é o que está a acontecer, por exemplo, na taxa mista. Há já ofertas no mercado com taxas de juro mistas, ou seja, em que a taxa fixa fica fixa durante aquele período inicial, como te referi, 2 a 3 anos. Do que os e estamos aqui a falar, estão a aparecer na banca, e há propostas na banca que fixam a taxa durante 2 a 3 anos entre os 3,5%. Isto são valores abaixo das taxas Euribor atuais e que até neste prazo, o que o mercado futuro sinaliza é que as taxas Euribor, a média das taxas Euribor para o futuro nos próximos 2 a 3 anos, provavelmente vai ser superior a estes 3 a 3,5%. Portanto, isto pode ser uma proposta muito atrativa para quem vai contrair um empréstimo à habitação. E qual é que é o outro lado da decisão? Para quem optar pela taxa de juro variável, que é a regra em Portugal, e até antecipando que para quem vai agora contrair um empréstimo neste momento, quer dizer, o ciclo de subida espera-se esteja a terminar e pode começar a beneficiar do ciclo de descida. Aí tem que tomar outra decisão, que é qual o indexante adotar. A Euribor 12 meses, que foi regra durante os últimos anos, a Euribor a 6 meses, que era a regra em Portugal até aos anos anteriores, antes de começar esta situação de taxas de juro Euribor muito negativas. A regra era a Euribor a 6 meses. A maioria dos contratos vivos em Portugal, portanto em pagamento, ainda estão indexados a Euribor a 6 meses. A Euribor a 3 meses, que deixou de ser mesmo possível, mas que agora começam a surgir, porque os bancos, para as taxas Euribor, em regra, quanto mais curto o prazo, mais baixas são. A taxa a 3 meses é mais baixa que a de 6 meses, a de 6 meses é mais baixa que a de 12 meses. Portanto, em princípio, é mais atrativo adotar um indexante mais curto. Qual é que é o reverso disto? Se estiver a subir, sobe mais rápido. Exato, porque quanto mais curto o prazo do indexante, com mais frequência é revista a prestação. Exatamente. Se estivermos num ciclo de subida das taxas de juros, como o que vivemos desde o início de 2022, isso significa que a prestação vai ser revista com mais frequência e, portanto, vai apanhar todo o ciclo de subidas muito rapidamente, e a taxa média que vai ser paga pelas pessoas poderá ser, e provavelmente será, mais elevada. E, portanto, numa altura de ciclo de subidas, faz sentido para as pessoas e é mais vantajoso para as pessoas ter um indexante com um prazo mais longo, a 6 meses ou a 12 meses. Agora, acreditando-se de facto que os mercados financeiros estão corretos nesta expectativa que a taxa Euribor vai começar a descer a partir do início de 2024, então quem for contrair um empréstimo nos próximos meses pode fazer sentido adotar um indexante mais curto para beneficiar rapidamente do ciclo de descidas. Portanto, estas são as grandes linhas a ter em conta quando vai mas depois tudo depende da proposta concreta de cada banco e, portanto, o aconselho também não se limita a ir ao seu banco. Ouça as propostas de vários bancos, porque pode ter aí grandes vantagens. Sónia, muito obrigada pelas suas explicações e também por estas dicas finais para quem vai pedir um novo crédito nesta altura um pouco mais complicada. Antes de fecharmos o Economia Dia a Dia, convido a ouvir o podcast Liberdade para Pensar sobre o ano 2009, quando a pop ficou sem rei, mas não sem rock. Um episódio focado na inesperada morte de Michael Jackson a 25 de junho de 2009. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim e Salomé Rita. Muito obrigada aos dois. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearibeiro@express.empresa.pt. Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.